Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz, esse podcast que tem se dedicado aos comentários da obra Paulo Estevão, de Chico Xavier, ditada pelo espírito de Emmanuel. E hoje nós vamos conversar sobre o que pode realmente renovar as pessoas. Imagine uma pessoa capaz de matar por seus ideais. O que pode fazer essa pessoa se transformar? E a gente vai conversar então um pouquinho sobre a conversão de Saulo de Tarso em cristão e como ela foi contada por Emmanuel nesse livro Paulo Estevão, segundo as tradições do plano espiritual. É impossível não falar dos amigos do Manuel Felipe Santiago, Centro Espírita em Belo Horizonte, onde estudamos esse livro por bastante tempo. Com esses amigos que guardamos no coração com muito carinho, aprendemos tantas coisas que vão ser repetidas aqui. Então, para a gente começar o nosso episódio, eu acho importante a gente contextualizar quem são Saulo de Tarso, quem é Estevão, quem é Abigail, porque nós vamos precisar muito conhecer esses personagens, essas pessoas, antes de nós entendermos um pouquinho o que aconteceu com Saulo. Nessa história que já é tão conhecida, mas que pelas palavras de Emmanuel ganha contornos diferentes, muito importantes para o nosso aprendizado. Eu queria, antes de começar essa contextualização, dizer que quem não gosta de spoiler não pode continuar ouvindo, mas, ao mesmo tempo, ouvir esse podcast é totalmente diferente de ler o livro, porque esse livro, só a leitura dele é que pode nos dar a dimensão da grandiosidade das lições que temos contidas ali. Não vale só ouvir o podcast, não vale mesmo. A riqueza de Emmanuel, a riqueza das palavras, da construção dessa obra, a riqueza dos sentimentos espirituais, da elevação dessa obra, não pode ser traduzida por nós, então, por favor, leiam o livro. E aqui a gente vai tentar trazer alguns elementos para facilitar o nosso entendimento, tá bom? Então, o livro começa contando a história de dois irmãos israelitas que viviam na cidade romana de Corinto, numa perseguição dos tribunos romanos da época a essa família. O irmão Gesiel, ele é enviado para um cativeiro nas galeras romanas, então ele tinha que ficar remando esses barcos antigos, e esse cativeiro era praticamente uma sentença de morte em alguns meses, porque eram esforços muito intensos que eram feitos pelos escravos. Mas nessa embarcação, Estevão se mostra uma pessoa muito dedicada e fiel, e um servo humilde, resignado, e que mostra tanto valor que acaba sendo encarregado de cuidar de um romano que estava doente nessa embarcação. E ele conquista assim a simpatia desse romano e ele é libertado. Mas ele é libertado contaminado pela doença desse patrício e acaba tendo que ser acolhido pelos irmãos do caminho, pelos cristãos que ainda não eram chamados dessa forma nesse momento. E acolhido pelos cristãos, ele se converte ao cristianismo e adota o nome de Estevão. A irmã de Gesiel, de Estevão, Abigail, ela é também perseguida, por esses romanos, e ela é libertada da cadeia após a morte do pai dos dois e após Gesiel ser mandado para as galeras. E ela é acolhida por dois israelitas, Zacarias e Ruth, que se instalam em Jope, nos arredores de Jerusalém. E quem é Saulo? Eu acho muito importante a gente caracterizar Saulo com algumas palavras de Emmanuel sobre ele, porque vão dar uma ideia muito importante para a gente de quem ele era antes de conhecer Jesus. Olha o que Emmanuel diz a respeito dele. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro bordejando seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria.
Saulo então conhece Abigail e eles se apaixonam e fazem planos para se casarem. E também, quando eles estão juntos, Emmanuel faz alguns comentários que complementam essa descrição da personalidade de Paulo. Olha como que Abigail percebia o Saulo. Às vezes parecia-lhe áspero e enérgico em demasia. Suas concepções da lei não admitiam meios termos. Sabia ordenar e desagradava-lhe qualquer expressão de desobediência aos seus propósitos. Aqueles meses de convívio quase diário dava-lhe a conhecer o seu temperamento indômito e inquieto, a par de um coração eminentemente generoso, onde uma fonte de ignorada ternura se retraía em abismais profundezas. Então, por essa descrição, a gente percebe que o aspecto exterior da resolução, da firmeza, ofuscavam essa ternura que se retraía em abismais profundezas, segundo Emmanuel. Então era uma pessoa mais firme mesmo, mais objetiva, mais ardorosa, indomável. Então são essas palavras que caracterizam Saulo de Tarso. Olha mais um trechinho que fala sobre a personalidade de Saulo. Habituado aos longos e difíceis raciocínios, escaldando o cérebro nos silogismos dos doutores em busca de futuro brilhante, sentia a alma ressecada, sedenta de verdadeiro idealismo. Sua concepção de serviço a Deus não admitia concessões a si mesmo. Então ele era muito fiel a Deus, né? Nem a si mesmo ele atendia, estava sempre preocupado em atender a Deus. Por outro lado, esse aspecto do intelecto muito desenvolvido, buscando aí esse destaque entre os fariseus da época, ele era uma esperança entre os judeus daquela época. Ele resumia para os judeus a esperança dessa raça, porque era um homem muito capaz, muito inteligente, muito fiel aos princípios da lei, não transigia com esses princípios. Então, ele resumia aí essa esperança da raça e era uma pessoa que era muito importante para aquele povo naquele momento. Olha o que Emmanuel continua dizendo sobre ele. Os intelectuais do Templo de Jerusalém estimavam nele uma personalidade vigorosa, um guia seguro, tomando-o por mestre do racionalismo superior. Emmanuel usa algumas palavras para mostrar como que essa capacidade toda intelectual não estavam a serviço do real propósito de vida dele. Olha o que Emmanuel diz aqui. A vaidade ferida, o orgulho racial, o instinto de domínio toldavam-lhe a retina espiritual. Então, Saulo, apesar de todo esse potencial racional e dessa ternura lá no fundo escondida, e dessa fidelidade, e desse estar a serviço de Deus, e dessa fidelidade toda, ele tinha essa vaidade, esse orgulho, esse instinto de domínio que toldavam-lhe, né, tampavam-lhe a retina espiritual. Então ele não conseguia enxergar o que ele realmente tinha vindo fazer aqui, nesse momento. Então, com toda essa fidelidade à lei de Moisés e ao judaísmo daquela época, Saulo vê as atividades dos nazarenos, as atividades dos homens do caminho, como revolucionárias, como perigosas para a lei. A princípio, quando ele visita a igreja de Jerusalém e vê aquele tanto de gente pobre sofrendo, sendo assistida por aqueles homens simples, ele fala, isso aí não é nada não. Mas quando ele ouve a pregação de Estevão, que nessa época já estava na igreja do caminho fazendo a sua função de discípulo de Jesus, de pregador, como já Estevão, né, não mais como Gesiel, Saulo começa a entender como aqueles princípios cristãos vinham ameaçar a lei de Moisés, como eles eram perigosos para a lei de Moisés, pelo menos para a forma como ela era entendida naquele tempo no meio do farisaísmo. Então, quando ele vê a inteligência de Estevão, o conhecimento da lei de Estevão e a coerência do discurso de Estevão a serviço daquela causa cristã, Saulo inicia então uma perseguição duríssima que culmina com a morte de Estevão.
E quando Estevão estava sendo apedrejado no templo, Abigail, assistindo ao finalzinho da cerimônia, revela a Saulo que aquele mártir era, na verdade, o irmão dela, Gesiel, de quem ela havia se separado lá em Corinto, quando ele foi enviado para as galeras romanas. E ela continuava procurando por ele e só encontra naquela estranha coincidência que entrelaça aí os destinos de Estevão, Saulo e Abigail. Nesse momento, então, Abigail consegue se despedir do irmão, o irmão é morto mesmo, e Saulo termina o noivado com ela. Ela volta para a casa de Jope, próxima de Jerusalém. Ali ela fica muito doente. Depois de ficar muito doente, Abigail conhece um velhinho chamado Ananias, que mostra um pouco mais sobre Jesus para ela. Gesiel, na sua morte, tinha falado sobre esse Cristo, esse Messias, mas ela quis saber mais e só teve a oportunidade de conhecer melhor Jesus através das palavras de Ananias. Depois de um tempo, então, Saulo retorna a Jope, querendo restabelecer o relacionamento com Abigail, mas já a encontra às vésperas da morte. E quando percebe que ela tinha se convertido ao cristianismo, então ele fica mordido, morrendo de raiva, não discute com ela porque ela estava doente, mas ao mesmo tempo, logo depois que ela morre, qual foi a decisão? A morte de Abigail, aliada à sua conversão ao cristianismo, que fez com que Saulo quisesse expandir a perseguição aos cristãos além dos muros de Jerusalém. E então ele recebe plenos poderes do templo para ir a Damasco perseguir quem mais fosse adepto dessa seita perigosa. E é aí que ele vai atrás do velhinho Ananias, em busca dele para puni-lo por ter convertido ao cristianismo a sua amada Abigail. Feita essa enorme contextualização cheia de spoilers e que não, mais uma vez, substitui a leitura do livro, a gente vai então conversar um pouquinho sobre o que passava pela cabeça de Saulo antes do seu encontro com Jesus. Ele vivia uma crise. Por um lado, ele estava comemorando muitas vitórias exteriores, ele tinha sido escolhido por Gamaliel para substituí-lo nas suas funções no templo. Então, no templo de Jerusalém, ele tinha muito destaque, mas ele não encontrava paz interior. Em vários momentos, a gente vê Emmanuel colocando esse elemento de falta de paz e como Estevão morreu com paz no coração, no olhar sereno, abençoando a ele, pedindo a Jesus que não lhe imputasse esse pecado por sua morte. Em vários momentos, Emmanuel mostra como a paz no coração era algo que lhe faltava, que faltava a Saulo, e que era algo que ele perseguia, e que o cumprimento da lei para ele deveria garantir. E ele não encontrava mesmo cumprindo a lei com toda aquela fidelidade. Abigail tinha morrido, então ele estava muito mexido com essa morte da Abigail e refletindo muito sobre esse estranho vínculo que existia entre o seu destino e o destino de Estevão e de Abigail. Eram duas pessoas, duas almas que lhe falavam fundamente ao coração e nada do que eles faziam podia ser esquecido por ele, os dois que já haviam morrido. No livro Paulo Estevão, Emmanuel faz uma descrição desses pensamentos internos de Saulo antes de se encontrar com Jesus. A gente não vai ler tudo, senão ficaria enorme o nosso episódio, mas eu acho muito interessante, acho que vale a leitura desse trecho que fala sobre o que ele pensava. Só umas explicaçõezinhas. Ele diz assim: os mestres de Israel preconizavam que para ter essa paz, essa serenidade íntima, a observância integral da lei era necessária. Mais que tudo havia ele guardado seus princípios. Desde os impulsos iniciais da juventude, consagrava-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Não hesitara na execução de tudo o que considerava dever ante as ações mais violentas e rudes. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários, graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Então, mesmo cumprindo toda a lei, mesmo sendo tão fiel a tudo que ele acreditava, às vezes de forma até rigorosa demais, violenta, angariando inimigos em nome dessa lei, ele não encontrava essa paz. E sobre Estevão e Abigail ele refletia assim: por que haviam adquirido os dois irmãos de Corinto tal ascendência em todos os problemas do seu ego?
Por que esperava Abigail através de todas as estradas da mocidade na idealização de uma vida pura? Recordava os amigos mais eminentes e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes à daquele jovem pregador do caminho que afrontara sua autoridade político-religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando a humilhação e a morte para morrer depois, abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis. Que força os unira nos labirintos do mundo para que o seu coração nunca mais os esquecesse. Então, muito importante que esse incômodo que Saulo estava com a sua própria vida e com as suas próprias escolhas são já uma preparação, imagino eu, do plano espiritual para que ele pudesse então entender o que estava para acontecer com ele. Essa ligação de Estevão e Paulo e Abigail também já é destacada por Emmanuel lá no prefácio. Quem não ouviu o episódio Breves Notícias, que tem o prefácio de Emmanuel nesse livro, Emmanuel destaca que não haveria Saulo sem Estevão. E nós diríamos também sem Abigail. Os dois são muito importantes para a tarefa missionária e para a mudança individual desse homem chamado Saulo. Então acho muito interessante essa reflexão de Saulo antes de se converter, tornando consciente essa importância dos dois na sua vida. Então chega agora o momento mais culminante dessa história, que é o encontro de Saulo e Jesus. Eu vou simplesmente ler, é grande, mas eu acho que não existe forma melhor de se relatar esse evento do que com as palavras do próprio Emmanuel. Vamos lá. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó, Demétrio, socorram-me! Grita desesperadamente. Mas a confusão dos sentidos lhe tira noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e, no caminho, que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros, a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, em uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração em uma atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas? Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa: Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando num momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. O
Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade de sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Experimentou invencível vergonha de seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré, mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. Paulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte à meditação nos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. Sem que pudessem entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente. O moço de Tarso soluçava. Ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno, considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Doravante necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. A visão de Jesus ressuscitado, aos seus olhos mortais, renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, e descera da sua glória estendendo-lhe as mãos divinas. Ele, Saulo, era a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo, que se dignava fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. Num ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. As lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado como a linfa pura de uma fonte desconhecida. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Recordou de súbito as provações rígidas e dolorosas. A ideia de um lar morrera com Abigail. Sentia-se só e acabrunhado. Doravante, porém, entregar-se-ia ao Cristo como simples escravo do seu amor. E tudo envidaria para provar-lhe que sabia compreender o seu sacrifício, amparando-o na senda escura das iniquidades humanas, naquele instante decisivo do seu destino. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Senhor, que quereis que eu faça? Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade. Encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação de seus esforços de homem, entregando-se-lhe de alma e corpo como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. Foi aí que Jesus, contemplando-o mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos no amor universal em seu nome, esclareceu generosamente: levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Incrível, né? Difícil comentar textos desse nível, mas vamos lá. Nesse trecho fica muito claro que o que converte, o que muda as pessoas, o que faz um criminoso se transformar, o que faz qualquer um de nós abandonar qualquer desejo, qualquer jeito, estilo de vida em nome de uma renovação espiritual real e profunda, é o amor.
Nós aprendemos com o Espiritismo que todas as nossas atitudes têm consequências, que nossas escolhas más nos trazem sofrimentos e que esses sofrimentos podem acontecer em outras vidas e que a gente fica preso, né, num ciclo de causa e efeito. Mas só a misericórdia e o amor é que nos trazem a real transformação. É como se o sofrimento pelas escolhas erradas que nós fazemos, escolhas egoístas, escolhas orgulhosas, vaidosas, o sofrimento advindo delas é como se ele servisse para cansar a nossa alma, para nos mostrar que esse não é o caminho. Da mesma forma que quando a gente coloca a mão no fogo, dói para que a gente saiba que ali não é seguro colocar a mão. Então a gente vai quebrando a cabeça ao longo de vidas e vidas, colhendo consequências ruins, colhendo espinhos dos espinhos que nós plantamos, até que algum dia o amor, que é como aconteceu aqui com Saulo, né? O amor de alguém, não só de Jesus, mas às vezes de um espírito vinculado a nós que já está mais evoluído, que nos ama com esse amor espiritual de centênios, de milênios, vem nos tocar e é isso que nos transforma. E é isso que nos faz querer andar numa direção diferente daquela que nós andávamos. Muitas vezes nós podemos não nos recordar de crimes que tenhamos cometido nessa vida. Saulo se lembrava dos crimes que ele tinha cometido naquela vida. Ele estava em tarefa de perseguição a cristãos naquele momento. Mas muitas vezes nós não nos lembramos dos crimes que nós cometemos em outras vidas. Mas se estamos aqui na Terra até hoje, e muitas vezes vinculados a situações de resgate difíceis, com sofrimentos, é porque nós temos tido histórias difíceis aí nos últimos séculos, nas outras vidas. É esse amor que nos levanta, que nos faz querer encarar a renovação do nosso caminho. É o amor, não são os castigos, entre aspas, que nos fazem querer transformar. Os castigos nos mostram que estamos na direção errada. Mas quando vem esse amor, essa misericórdia que existe independente das escolhas que façamos, e quando a gente consegue abrir o nosso coração para esse sentimento, para esse amor espiritual profundo de que somos alvos, tanto por Deus, tanto por Jesus, quanto por espíritos vinculados a nós, aí sim a renovação pode surgir. Os livros de Chico Xavier estão recheados desses exemplos e normalmente eles vêm com esses fenômenos espirituais também. Essa aparição de Jesus, né, através de sonhos, os espíritos trabalhando no plano espiritual enquanto nós estamos dormindo aqui na Terra em desdobramento, acabam fazendo vários tratamentos e encontros com espíritos muito amados nossos que nos fazem voltar à Terra com outra energia, com vontade de renovar, com vontade de viver. Os livros de Chico Xavier, em especial de André Luiz, como o amor é que vem transformar definitivamente nossas almas, nossos caminhos. A gente vê a Margarida no livro Libertação, Alcione no livro Renúncia, esses espíritos que nos amam tão incondicionalmente, tão profundamente quanto o próprio Cristo, que vem fazer essas intervenções de renovação. Então não é a lei, não é causa e efeito que nos faz melhorar necessariamente, mas essas ações decisivas do amor é que fazem essa transformação. Como eu disse anteriormente, as consequências ruins das nossas escolhas ruins, elas vêm nos mostrar que nosso caminho não está certo. E é claro que isso tem uma função para a nossa renovação. Mas a renovação em si vem quando esse amor nos alcança de alguma forma. E Emmanuel no prefácio diz que esse amor, esse chamado, ele vem para todos. O próprio Saulo reconhece ali diante de Jesus que ele tinha sido chamado antes daquela aparição ali. Nos primeiros encontros com Estevão, a cada momento com Abigail. Então, todos nós temos o nosso chamado individual, pessoal, de Jesus, dos bons espíritos para a nossa transformação e para o nosso serviço ao reino de Jesus, ao reino de Deus. E quando a gente não percebe isso, talvez a dor ainda precise trabalhar um pouco para nos amolecer o coração ou para, como disse Emmanuel aqui, destampar a nossa visão espiritual, né? E é importante a gente destacar também que a partir desse encontro com Jesus, Saulo não se transforma magicamente em Paulo. O amor, em contraste com as nossas sombras, traz esse arrependimento tão profundo que Emmanuel descreve de uma forma incrível nesse trecho. E a marca desse amor nos faz querer corresponder a ele.
nos dá essa força de transformação. Então, gradativamente, ao longo do livro, nós vamos ver Jesus desconstruindo Saulo através de circunstâncias e construindo Paulo, o cristão Paulo. Era isso que eu gostaria de comentar sobre a conversão de Paulo. Eu acho que esse trecho é muito profundo, daria para a gente refletir sobre vários aspectos e senti-lo de várias formas, mas eu queria destacar essa importância do amor na nossa transformação profunda. E aí eu não estou dizendo do amor humano, tão vinculado muitas vezes a um amor a dois, a relações físicas. Eu estou dizendo de um amor espiritual, de um amor eterno. Nossa, Elisa, mas eu nunca vivi isso, nunca senti isso. Eu acho que isso é uma coisa para a gente buscar, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que querer muito, e isso vai acontecer de uma forma mais ou menos intensa, mas isso todos nós, como disse Emmanuel, tem esse momento de encontro com um amor maior que nos faz querer sermos pessoas melhores, queremos espalhar esse amor, queremos servir a esse amor nas nossas relações, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, onde nós estivermos. É uma dedicação de vida que começou ali, desse encontro com Jesus, e todos nós podemos transformar a nossa vida em uma vida de serviço espiritual ao próximo, seja nas tarefas singelas do lar, seja em qualquer contexto. Cada um vai sentir no seu coração qual é a forma de cumprir esse chamado. Era isso que eu queria destacar. Eu agradeço pela audiência de vocês. Quem quiser fazer algum contato com dúvida, comentário, envie um e-mail para contatominutodeluz@gmail.com. E espero que esses tesouros do livro Paulo Estevão de Emmanuel, na psicografia do querido Chico, que trabalhou tanto por nós, possa iluminar a sua vida também. Um grande abraço e até a próxima!